Você é o que você consome ou você consome o que você é? Essa é uma pergunta que pode parecer confusa à primeira vista, mas o que acontece é que existe uma pegadinha aqui. Como ela apresenta duas alternativas, você pode ter acreditado que precisa escolher uma delas e assumir um lado, sentindo uma ilusão de escolha. Mas a verdade é que essas opções são como duas faces da mesma moeda, que gira constantemente. Tudo que você consome te molda, e quem você é determina o que você consome. Dois fatos em um ato tão automático quanto respirar. Porém, existe algo que corrompe isso como um gás que te sufoca lentamente. Assim como eu acabei de te sugerir uma escolha enganosa, há entre nós, nesse exato momento, um agente invisível e sutil que reorganiza o seu mundo, que seleciona o que você vê, que define o que parece importante para você, e quando você menos espera, as suas opiniões começam a parecer iguais a de todo mundo. Você percebe que a sua memória está curta ou se encontra dentro de vícios que parecem não ter saída. Além disso, nos coloca em um risco existencial que pode nos fazer questionar até que ponto a nossa identidade é causa e até que ponto é consequência. Um algoritmo é basicamente um conjunto de instruções desenvolvidas para resolver um problema ou atingir um objetivo, mais ou menos como uma receita de bolo. Mas o conceito de algoritmo é muito mais antigo do que você pensa e veio a existir graças a uma série de gênios matemáticos. Começando na Grécia Antiga, por volta dos anos 300 a.C., o primeiro deles foi Euclides, que em sua obra Elementos, desenvolveu um passo a passo para encontrar o máximo divisor comum entre dois números inteiros. No século IX, Muhammad al-Khwarizmi fundamentou métodos sistemáticos de cálculo que formaram a base do conceito moderno de algoritmo. Em dada importância, seu nome al-Khwarizmi virou a palavra algoritmo. No século XIX, Ada Lovelace elaborou a nota G, que mais tarde ficou conhecida como o primeiro algoritmo do mundo, antecipando o conceito do que hoje é conhecido como programação. E finalmente, no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing criou Bomb, a primeira máquina decifradora de códigos, ou o primeiro computador. Desde então, os algoritmos se tornaram a espinha dorsal dos computadores modernos e hoje da inteligência artificial. Mas o problema é que esses códigos não são mais encarados como apenas regras de raciocínio e lógica. Eles são encarados como ferramentas de lucro e manipulação em massa, participando de um sistema arquitetado cuidadosamente pelos gigantes do Vale do Silício. Nas últimas décadas, desde que a internet e as redes sociais se consolidaram, as Big Techs garantiram um monopólio e uma concentração de poder nunca vista antes na história da humanidade. E não foi a custo de nada. Essas empresas estudam e aprimoram os algoritmos com técnicas de manipulação emocional para te manter refém de seus produtos, tentando sempre sugar o máximo da sua atenção, do seu tempo, dos seus dados e do seu futuro. Os algoritmos aprendem o que te fisga e intensifica, o que te irrita e amplifica, o que te faz comprar e te estimula. Porém, eles não mandam você fazer nada, eles só te mostram o caminho mais fácil e você segue. A questão é que eles não são imparciais. Como são criados por corporações, refletem as opiniões, prioridades e possíveis preconceitos de seus criadores. Isso significa que tudo que você vê na internet não só corre o risco de não ser verdade, como também pode ter uma dose de viés do que é mais conveniente para eles. Isso influencia a cultura, a política, as ideias, mas, acima de tudo, coloca a sua identidade em risco em um jogo que pode te manter refém dos interesses deles. Afinal, são essas entidades que dominam. Se a atenção é ouro, dados são petróleo. No instante em que você entra em qualquer meio virtual, tudo começa a ser estudado pelos algoritmos. Quando você aceita os cookies de um site, quando você enche a sua lista de desejos de um marketplace, quando você aceita os termos de condições e uso de algo sem ler, os seus cliques, os seus likes, o seu tempo gasto em cada conteúdo,
Todo o seu comportamento se torna métrica, toda a sua existência se converte em números, e todo o seu histórico se acumula nos tão valiosos dados. São essas informações íntimas que as Big Techs transformam em mercadoria, movimentando mais dinheiro do que qualquer outro setor digital. Ao oferecerem serviços gratuitos, essas empresas conseguem acesso a uma quantidade industrial de dados sobre quem somos, o que fazemos, o que consumimos e o que pensamos. Isso permite que as empresas vendam esses dados ou os utilizem para criar perfis preditivos, e com isso ficam capazes de direcionar anúncios, conteúdos e até influenciar decisões, desde consumo a preferências políticas. Por exemplo, em 2018, o Facebook virou palco de um dos maiores escândalos digitais da história. Uma consultoria política britânica ligada à campanha de Donald Trump foi exposta pelos jornais The New York Times e The Guardian por ter roubado discretamente os dados de mais de 50 milhões de pessoas. Tudo começou com um inocente teste psicológico, mas por trás da brincadeira havia uma máquina secreta analisando perfis, montando modelos comportamentais e aprendendo a prever e manipular o voto de milhões de eleitores. E o mais bizarro é que esse é um dentre vários vazamentos e abusos que nunca param de acontecer. Então é aqui que o maior sequestro de todos os tempos acontece, quando todas essas informações são tiradas de nós e comercializadas sem nenhuma transparência, sem nenhuma regulamentação, sem nenhum limite ou consenso do que é tolerável. Não é um sequestro físico, mas existencial. A nossa individualidade está sendo sequestrada não porque alguém nos tomou à força, mas porque entregamos de bandeja tudo aquilo que nos define. Eles sequestram a nossa atenção e com isso a nossa identidade. E quanto mais os algoritmos sabem sobre nós, menos sabemos sobre nós mesmos. Porque quando uma máquina entende os seus padrões, ela não precisa ter empatia. Ela te controla pelos seus gatilhos. E quando as plataformas escolhem o que você vê, elas te dão uma ilusão de escolha, criando uma realidade paralela, guiada não pelos fatos, mas pelo que mantém você preso. E quando isso se expande para o coletivo, o senso comum se oblitera. Você já se perguntou o que é senso comum? Por definição, são conhecimentos, crenças e opiniões amplamente aceitos como verdadeiros, ainda que sem base científica ou reflexões críticas, obtidos através de experiência cotidiana, tradição e repetição. Ou seja, o senso comum é essa verdade confortável que ninguém questiona. Uma informação que, apesar de estar sempre presente entre as comunidades como um fato, é sustentada por uma base frágil, como um enorme brinquedo de parque apoiado em um tijolo. E é justamente nesse espaço entre confiança cega e a falta de questionamento que o algoritmo age, porque hoje o senso comum não nasce mais diretamente das pessoas, ele nasce das plataformas. Se de um lado os algoritmos impactam o consumo de conteúdo de forma assustadora, do outro eles também afetam a criação de conteúdo, gerando ainda mais interferências entre quem transmite e quem recebe uma mensagem. O artigo do MIT Technology Review, Liderar ou Ser Liderado pela IA, encrava isso. Os algoritmos acabam por ditar qual conteúdo faz sucesso ou não, e muitos criadores de conteúdo, no esforço de agradar essas cartilhas, acabam desistindo, não pelo cansaço de tentar informar as pessoas, mas por tentar agradar os algoritmos. Na ansiedade de escrever textos que aparecem com maior destaque nos buscadores, redatores e agências especializadas em SEO passaram a usar técnicas de otimização não pela qualidade, mas pela forma como sequestram a atenção e a navegação. A investigação de um bom jornalista foi trocada pela busca de popularidade via obediência ao algoritmo. Ou seja, além de potencializar a pressão sobre a criação, isso empobrece o conteúdo, banaliza discussões e cria uma internet artificial, rasa, repetitiva, onde a verdade muitas vezes perde para o que rende clique. E o efeito disso tudo é nítido. A criação de bolhas sociais que se retroalimentam com seu senso comum enviesado e que dividem as pessoas dia após dia em um mundo cada vez mais polarizado.
Uma sociedade cada vez mais ansiosa, doente e ignorante, sofrendo de uma amnésia massiva que corrói a essência, dando lugar a algo muito mais problemático. É por isso que desenvolver senso crítico é mais do que nunca uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida. Porque o senso crítico te dá autonomia dentro e fora das tecnologias, enquanto ficar à mercê dos algoritmos e do senso comum te torna uma folha aos ventos. Algoritmos podem tanto ser ferramentas de manipulação como de poder. Só depende de quem está no comando. E eu quero que você esteja no comando. Então, para isso, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse e me apoie com seu like e seu comentário aqui embaixo para me saber o que você acha disso tudo. Te vejo no próximo.